Olá, estudante! Tudo bem com você? Vamos agora para a nossa atividade online 5, Sociologia da Educação Brasileira, uma visão panorâmica. Então, depois da gente passar pelos sociólogos contemporâneos, né, vamos falar agora um pouco sobre a sociologia da educação no Brasil. O texto que a gente vai estudar é o texto Sociologia da Educação Brasileira, Diversidade e Qualidade, em que são abordados diversos tópicos da sociologia da educação e vários autores são citados, né, na abordagem desses tópicos. O artigo que a gente vai estudar procura analisar os textos que abordam a educação enquanto fenômeno social. Então, passa por temas como família, classe social, juventude, currículo, Estado, entre outros. Então, é possível a gente perceber que há várias produções sociológicas a respeito da educação no Brasil, né? E indicar esse texto tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica, ou seja, um apanhado de referências que vocês podem acessar futuramente, né? Então é muito comum terem artigos em que são abordadas diversas referências sobre um assunto específico, que aí, a partir desse artigo, são realizadas novas pesquisas, né? Como se o artigo fosse um pontapé inicial para novas pesquisas. E a atividade 5 é uma resenha, né? Você vai ler esse artigo em que são apresentadas várias temáticas dentro da sociologia da educação, vai escolher um dos 10 tópicos que estão colocados aqui, vai pesquisar outro artigo, outro texto e vai fazer uma resenha desse outro texto, né? E aí nós temos aqui os 10 tópicos: abordagens sistêmicas ou estruturais, classe social, papel das famílias, o ambiente social, famílias e educação fundamental, juventude e o ensino médio, relação do sistema educacional com o ambiente, Estado e políticas educacionais, abordagens individualistas, desigualdades sociais, desigualdades de oportunidades educacionais, trajetórias escolares, ensino superior e estratificação horizontal, abordagens de médio alcance, organização e processos educativos formais, conflito ou cooperação, os papéis no sistema escolar, currículo explícito e oculto. Então você vai escolher um desses 10 tópicos, vai lá no texto, tem referências de cada um desses tópicos, mas você pode também pesquisar esse tópico lá no Google Acadêmico e achar um artigo lá. É claro que cada artigo que você pesquisar, você tem que ler o resumo para ver se está condizente com a temática, para ver se está condizente com os seus objetivos, né? E aí eu destaco novamente que você vai fazer a resenha do artigo que você pesquisar e não desse artigo que é referência obrigatória da atividade. E aqui, nas orientações da atividade, eu falo também sobre brevemente, como fazer uma resenha, né? Então você vai escrever um parágrafo apresentando os autores e contextualizando a publicação desse artigo, né? Falar quando ele foi publicado, qual o contexto no qual ele foi publicado, falar um pouco sobre os autores. Um parágrafo fazendo uma contextualização da obra ou da revista. Geralmente os artigos são publicados em revistas acadêmicas, então você fala um pouco sobre a revista, qual é o tópico da revista, né? 2 ou 3 parágrafos resumindo o conteúdo do artigo. Então você vai ler esse artigo, vai resumir ele, né, e colocar 2 ou 3 parágrafos sobre esse resumo, e de 1 a 3 parágrafos fazendo uma análise crítica, né, que essa é a parte da resenha crítica. Né? E essa parte envolve a sua visão sobre os pontos positivos e negativos do artigo que você estudou, o que poderia melhorar, e no final você chama o leitor para ler esse artigo que você está fazendo a resenha. Né? Você fala para quem está lendo a sua resenha por que a pessoa deve ler esse artigo que você resenhou. E aí, sua resenha tem que ter no mínimo 300 palavras e no máximo 400 palavras. Então você tem que exercitar aqui seu poder de síntese, ou assim, também não pode fazer um texto muito curto. Da mesma forma como os outros envios de tarefa, você vai salvar o arquivo em formato PDF e vai postar aqui no repositório da atividade. Os critérios de avaliação estão bem detalhados, né? Adequação do tema, a apresentação do texto, contextualização da revista, resumo, apreciação crítica, adequação formal, né, que é a questão da correção, e a quantidade de palavras, ou seja, se você fizer uma quantidade de palavras menor que 300 ou maior que 400, você vai perder uma parte da nota. E, obviamente, você não deve cometer plágio, não deve copiar de outros textos, né? Uma resenha, você como o texto é curto, você não precisa ficar citando o artigo que você está resumindo diretamente. Você vai falar sobre ele, obviamente, e você
Você não precisa fazer uma citação direta, entre aspas, né? Você já vai ter a referência lá no início. Então, quem está lendo o seu trabalho, a sua resenha, sabe que você está tirando as informações daquele texto, mas você não precisa citar palavra por palavra do que está escrito naquele texto. Então é isso, né? Fazer uma resenha de um texto que você pesquisar sobre sociologia da educação, sobre um dos 10 tópicos que estão colocados aqui. Então, bons estudos e até a próxima.